Eu quero começar a segunda parte fazendo o que eu deveria ter feito na primeira, apresentar minha família, eu esqueci. Aí minha esposa mandou pelo zap, você apresentou e falou por que eu não estou aí? Edna, minha esposa, aquela mulher linda ali, ela está lá em Gramado, no Congresso da Terceira Idade, né, trabalhando lá, por isso ela não pôde estar conosco. Aquele rapaz de barba é nosso filho primogênito, o André, a Sara, aquela morena ali atrás, e a Rebeca, a nossa caçulinha aqui da frente. Deus tem sido bondoso mais do que eu preciso, do que mereço, né? Ter dado uma família tão abençoada, gente tão bonita. Meus filhos são muito lindos, eu acho que eles roubaram toda a minha beleza. Por isso que eu não sou tão bonito quanto eles levaram tudo, né? Mas Deus foi muito bom e eu sou grato muito ao Senhor. Muito obrigado, Deus. Irmãos, os irmãos sabiam que nós estamos numa campanha de oração pelo Brasil? Os 40 dias de oração, a Junta de Missões Nacionais, desde o primeiro dia do mês de setembro, está com uma campanha de oração pelo Brasil. E hoje é o nosso 15º dia de oração. Temos colocado diante de Deus o nosso país, não é? Todas as autoridades, o nosso presidente, os governadores, todas as autoridades que foram constituídas por Deus. E nós vamos começar essa segunda parte clamando ao Senhor pelo Brasil. Eu quero convidar aqui o pastor Eucleme Pai. Pastor Eucleme vai orar ao Senhor pelo nosso Brasil, pelas autoridades, não é? Pela justiça, que ela seja feita indistintivamente, né? Que ela seja aplicada a todos, sem distinção. Que o pastor Eucleme também ore pelos missionários que estão espalhados por todo o Brasil, para que o Senhor Deus continue usando cada um deles com poder e graça. Que o pastor Eucleme se lembre nós temos hoje, eu não me lembro aqui o número correto, vários missionários que saíram dos seus projetos e estão espalhados pelo Brasil todo, fazendo a promoção missionária, para que as igrejas saibam o que Deus está fazendo no campo. E muitos deles deixam a esposa, deixam os filhos e ficam 30 dias fora, não é? Privados da companhia da esposa, dos filhos. Que o pastor se lembre também de orar por eles, para que Deus possa continuar abençoando. E pelo nosso alvo missionário, não é? Tanto da igreja, que os irmãos devem conversar isso internamente, e pelo alvo nacional. O nosso alvo desse ano, irmãos, é 17 milhões e 500 mil reais, no dia da oferta especial. E nós temos certeza que Deus tem todos esses recursos. E Ele está onde? No nosso bolso. Deus quer usar você para abençoar a obra missionária. Pastor Eucleme. Antes de orar, só uma palavra. Nós estamos sem aquela parte de madeira que fica ali na entrada, ela apodrecendo por baixo, então nós tivemos que mandar reformá-la. Era para ser entregue ontem, mas desde que eu cheguei aqui, nunca houve reforma, isso já há mais de 34 anos, né, nessa parte que estava ali, e então precisou trabalhar naquela madeira e não deu tempo dela ser colocada ali. Para nós que estamos aqui, nessa posição, fica ruim, né? O sol batendo de lá para cá, está bem desagradável esse sentido, né? Mas é necessário fazer isso, foi necessário fazer isso, então por esse motivo é que nós estamos sem. Tá? Só explicando para os membros da igreja, para que os membros da igreja entendam a razão de nós estarmos sem esse aparelhamento que tínhamos aí na parte de trás. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós temos sido trabalhados pela Tua palavra, que a Tua igreja é a maior agência que existe no mundo de transformação de vidas. Que o nosso coração, ó Deus, possa entender isso. Que o nosso coração possa trabalhar nesse sentido, levando-nos, ó Deus, à prática do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para que a nação brasileira
alcance a transformação que o teu evangelho, o próprio Senhor Jesus Cristo veio para realizar na vida do ser humano. E nós, ó Deus, que somos pessoas comuns, precisamos dessa transformação. Precisamos, ó Deus, a nós que fazemos parte da tua igreja, demonstrar que essa transformação é possível, porque ela está acontecendo na nossa vida, no dia a dia, e para que, nosso Deus, na nossa vivência nesse mundo, no nosso trabalho, na nossa escola, na vizinhança, dentro da nossa própria casa, no comércio, as pessoas possam ver essa transformação e elas, ó Deus, serem atraídas para o Evangelho do Senhor Jesus, alcançando essa transformação também. Mas, Senhor Deus, nós queremos lembrar-te também dos missionários que o Senhor tem levantado para ir nos lugares onde nós não podemos ir, onde a tua igreja não tem possibilidade de chegar lá, mas ela pode enviar os seus membros, aqueles que são chamados pelo Senhor para essa obra. Agradecemos, Senhor Deus, por aqueles que atenderam o chamado, que já estão no campo, aqueles que estão fazendo a diferença lá. Que o Senhor, ó Deus, use a tua igreja para sustentá-los através da oração, sustentá-los, ó Deus, com recursos financeiros, com outros recursos que eles precisam, através de profissionais, ó Deus, que podem ir, dar do seu tempo no período de férias, para ajudá-los na missão que estão realizando. Que o Senhor, ó Deus, possa também animar esses nossos irmãos missionários, naqueles momentos difíceis, em que a obra parece que não rende, que o Senhor, ó Deus, possa ajudá-los a continuarem firmes, fazendo a obra, demonstrando o teu poder, demonstrando o teu amor, a tua graça, para que outras pessoas sejam alcançadas. Ajude-os, ó Deus, nessa obra. E, ó Deus, o Senhor sabe que o nosso país tem passado por momentos difíceis, momentos de lutas nos poderes que são constituídos na direção do nosso país. Rogamos, Senhor Deus, o Senhor trabalhe nos políticos, o Senhor trabalhe na vida daqueles que estão no judiciário, enfim, ó Deus, em todos aqueles que estão investidos de autoridade. Ó Deus, a tua palavra nos diz que o coração do rei se inclina àquilo que o Senhor quer. Leve, ó Deus, essas autoridades a inclinar o coração delas para aquilo que o Senhor tem para o nosso país. Rogamos, Senhor Deus, pelo nosso país, um país tão sofrido, um país em que pessoas têm procurado emprego e não têm encontrado. Ajude, Senhor Deus, os políticos, ajude, nosso Deus, o Supremo Tribunal Federal, ajude, ó Deus, os governadores, ajude os prefeitos, ajude os vereadores, ó Deus, o Senado, ajude as assembleias legislativas, ó Deus, a terem uma visão correta do que é governar o nosso país, para que o nosso povo tenha saúde, o nosso povo tenha trabalho, nosso povo tenha educação. Faça isso, ó Deus, para a glória do teu nome, e conceda que o evangelho do Senhor Jesus alcance o coração dessas autoridades, e que aqueles evangélicos que estão lá, ó Deus, façam diferença, demonstre o poder do Senhor lá, ó Deus, para que o nosso país seja preparado para que o evangelho de Jesus alcance o coração de todo brasileiro e nós possamos, ó Deus, fazer a diferença. Abençoa as tuas igrejas na campanha de missões nacionais, um alvo elevado, ó Deus, mas os recursos estão conosco. Que o Senhor abra o coração, primeiramente o coração de cada batista brasileiro, particularmente o coração de cada membro da nossa igreja aqui, para poder, ó Deus, sustentar financeiramente essa obra, e que nós possamos não apenas alcançar o alvo, mas ultrapassá-lo. Faça isso, ó Deus, para a glória do teu nome, e abençoe
toda a programação missionária dessa manhã e da noite, e não somente aqui, mas em outros lugares onde esteja acontecendo nas nossas igrejas, que as nossas igrejas sejam impactadas, abençoadas, desafiadas e envolvidas na obra missionária. Nós oramos agradecidos. Em nome de Jesus, o teu Filho. Amém, Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós temos falado aqui desde o começo do nosso culto da importância da igreja e dos irmãos para com a junta. E eu gostaria de compartilhar um vídeo de gratidão pela vida dos parceiros, irmãos. Dos parceiros da obra missionária. Os irmãos conhecem o PAN, não é isso? Os irmãos sabem o que é o PAN. Um programa de adoção missionária. E este programa de adoção missionária tem proporcionado que Monize seja contratada e possa servir de tempo integral e sem preocupações, não é? Com o seu sustento, Sônia, a mim, a Edna, a nossa família e a todos os missionários que estão no campo. Se nós não tivermos parceiros que olhem para a gente ou que se lembrem de nós para orar e interceder, a obra não pode avançar. Irmãos, isso é muito importante. Não só você enviar o dinheiro, mas você orar por nós. A Monize falou com muita propriedade a respeito disso, de orar por nós, de se lembrar de nós. Irmãos, existem momentos que dá vontade de desistir, de ir embora. A gente se sente cansado, sozinho. Você já se sentiu sozinho? Existem momentos que dá vontade de parar e viver a nossa vida. Mas sabe, irmãos, Deus tem preparado gente boa e abençoada que não só no final do mês ou num período do mês vai lá e deposita a sua contribuição do PAN, mas de gente que se preocupa com a nossa vida e manda um recado pelo Zap: olha, pastor, Deus abençoe sua vida, que liga, dá um telefonema e diz como é que vocês estão, estamos orando por vocês, que se preocupa, irmãos, como é bom. Eu me lembro, irmãos, que quando a gente começou, quando eu terminei o seminário, e eu fui para o meu primeiro campo missionário para plantar a igreja, eu deixei toda a minha vida, a Edna, minha esposa também, não é? A Edna pediu demissão, exonerou da Prefeitura de São Paulo, pediu demissão do colégio particular que ela dava aula lá no Etapa, em São Paulo, que nós fomos para o interior plantar igrejas. Teve um dia que o nosso filho chegou para mim e falou assim: pai, hoje a gente poderia ir tomar sorvete. Era um sábado, bem quente, aqui na região de Araraquara, entre Rincão e Américo Brasiliense, uma cidadezinha pequena chamada Santa Lúcia. Não tinha igreja batista. A igreja lá em Santa Lúcia, fomos, pela graça de Deus, eu e minha família, que plantamos aquela igreja ali na cidade de Santa Lúcia. E o André falou: papai, a gente não pode tomar um sorvete hoje? Era final de mês, irmãos. E normalmente, final de mês, a gente não tem mais dinheirinho no bolso. Ou o que tem é para comprar uma laranja, para comprar uma fruta, uma mistura, que ainda falta alguns dias. Eu falei: filho, nós não podemos tomar o sorvete hoje. Ele não dá nem para usar o cartão de crédito. Eu falei: não, não dá. Que filho acha que cartão de crédito é dinheiro, né? Não sabe que depois tem que pagar. Não dá, filho. Ele falou: poxa vida, mas quando a gente morava em São Paulo, a gente podia ir tomar sorvete, a gente podia ir comer pizza. E quando a gente veio, agora a gente é missionário, a gente não pode nada, tem que economizar. E eu ouvi toda a queixa do André. E falei para ele: filho, olha, quando a gente tiver dinheiro, eu vou te levar para tomar o sorvete. Mas nesse momento nós não temos. E se for necessário, Deus vai prover para a gente. Ele virou as costas, chateado, foi, sentou, ligou a televisão. E irmãos, não passou meia hora, o telefone tocou. Uma irmã da congregação que a gente ajudava lá em São Paulo, irmã Olga, lá na zona leste de São Paulo, em Guaianazes. Pastor Enoque, bom dia, graça e paz. Bom dia, irmã Olga. Pastor, acabou a reunião de oração aqui na igreja, no sábado de manhã, e nós oramos por sua família, nos lembramos de você. E na volta para casa, Deus falou ao meu coração, e eu acabei de depositar um dinheiro para a sua família. Não é para o projeto, é para a sua família.
E sabe de uma coisa? Deus falou para mim que era para o senhor levar sua família para tomar sorvete. Irmãos, eu comecei a chorar. Porque Deus cuida de mim. Deus cuida do missionário. Deus cuida daqueles que amam a Ele. Irmãos, sabe o que eu fiz? Falei, André, hoje nós vamos tomar o sorvete. Mas o senhor falou que não tinha dinheiro. Aí eu falei, Deus cuida da gente. Lembra que eu te disse, filho? Que se Deus quiser, Ele pode... Pois é, a irmã Og, contei. Ele começou a chorar e pediu perdão. Aí, irmão, só de raiva eu comprei uma caixa de 13 quilos de sorvete. Nós tomamos sorvete o sábado inteiro. O domingo, nós soávamos gotinhas de gelo, flocos de gelo. De alegria, sabe? De ver o cuidado de Deus com a nossa vida. E eu quero apresentar um vídeo de gratidão pela vida de você, parceiro da obra missionária. Eu viajei até o sertão. Eu vi gente sofrida, com sede, esquecida. Eu não pude acabar com muitos dos sofrimentos deles, mas eu fiz uma coisa muito importante. Eu falei da água da vida. Eu falei de uma alegria que não depende da circunstância. E sabe o que mais? Eu mudei a vida deles, dando sentido, esperança. Eu viajei para São Paulo, para Pernambuco, para Bahia, para Minas. Eu fui às ruas dessa cidade. Oh, e como eu chorei. Chorei porque vi gente que não parecia mais com gente. E eu ouvi as suas histórias. E eram histórias de perda, de dor, de morte. Tudo por causa das drogas. Eu vi gente que não sonhava mais, que tinha perdido tudo, inclusive a esperança de mudar. E eu vi, meu Deus, crianças naquela situação. Uns já haviam perdido tudo, mas eu vi crianças que nunca teriam sequer o que perder. Aquilo cortou meu coração. Então sabe o que eu fiz? Dei banho neles, cortei cabelos e dei roupa, dei comida. Mas sabe o mais principal? Eu amei aquelas pessoas, eu senti sua dor, eu me vi naquelas pessoas, sim. Eu podia ser uma delas, mas sabe o melhor? O mesmo Jesus que mudou a minha vida, mudou a vida deles. O meu Jesus me usou para mudar aquelas vidas. Eu também não merecia. Eu brinquei com as crianças da Amazônia, tão linda aquelas pessoinhas. A maioria delas não sabem o que é videogame, nem séries de TV, nunca foram ao shopping. Ah, mas isso é bobagem, isso não é fundamental. Alguém pode pensar, mas que elas não têm falta só disso. Os ribeirinhos são um povo esquecido pela maioria. Eu fui lá, eu levei saúde, ensinei a cuidarem de seus dentinhos e aqueles sorrisos já eram lindos. Ficaram mais bonitos ainda. E não foi por causa da escova. É que não fui lá para cuidar de dentes. Eu fui lá para cuidar de gente. Eu falei de Jesus a cada uma e para os seus pais também. Eu vi igrejas nascerem naquelas comunidades. Eu vou louvar a Deus na eternidade junto com os ribeirinhos também. Que alegria! Ah, eu fui em tantos lugares e tantas pessoas. Eu falei de Jesus para os surdos, sabia? Eu aprendi sobre as necessidades deles, sobre a língua deles. Eu vi um coral de surdos. Gente, que coisa mais linda! Que emocionante! Eu plantei igrejas só de surdos, onde eles podem viver em comunidade, se comunicar com mais precisão, se ajudar mutuamente, crescem no conhecimento de nosso Salvador. Eu fiquei muito feliz com isso. Eu queria falar de como Deus operou suas maravilhas através de mim, porque eu fui aos 4 cantos desse meu Brasilzão, pátria amada. E sabe como eu fui a todos esses lugares e fiz toda essa diferença? Eu faço parte do PAN Brasil. Eu sou uma parceira na ação missionária. Quando você adota um missionário, quando você abençoa através do PAN, você está em todos os lugares do Brasil. Então eu quero orar a Deus, agradecendo, não é,
pelos parceiros da obra missionária. Tudo isso só acontece por conta da sua generosidade. Que Deus continue usando a vida de cada um dos parceiros. Os irmãos estão fazendo discípulos em todos os lugares do Brasil. Em todos os lugares. Vamos orar agradecendo a Deus? Eu quero orar agradecendo pela vida dos parceiros desta igreja. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu nome nesta manhã. Porque o Senhor tem levantado homens e mulheres preciosos e valorosos em todos os lugares, inclusive aqui na igreja, na primeira igreja batista em Bebedouro, que entendem a urgência e a necessidade da tua obra, do evangelho do Senhor, alcançar todas as pessoas. Deus, e eu quero agora de maneira bem específica agradecer por cada parceiro da ação missionária através do PAN Brasil. Deus, em nome de Jesus, nós não barganhamos as tuas bênçãos, nós não agradecemos porque esperamos algo em troca, mas nós louvamos ao Senhor. E nós entendemos que quando somos generosos com a tua obra, o Senhor também é generoso com as nossas vidas. E por isso, Senhor, eu te peço em nome de Jesus, as ricas bênçãos dos céus, sobre a vida de cada irmão e irmã, sobre a vida desta igreja, que tem sido parceiros da obra missionária. Deus, essa igreja e irmãos queridos dessa igreja, têm investido através do PAN Brasil. E o Senhor tem multiplicado tudo aquilo que tem acontecido em todos os lugares. Gente tem sido alcançada pelo poder da tua palavra. Pessoas têm entregues a sua vida ao Senhor por intermédio dos missionários que têm sido sustentados pelo PAN Brasil. E nós suplicamos, Senhor, que neste domingo o Senhor possa falar aos corações dos irmãos que já têm o PAN Brasil, que eles possam aumentar os valores. Os irmãos que não têm, para que eles possam fazer. Aqueles que paralisaram por algum motivo, que venham a reativar o PAN, para que nós possamos alcançar muito mais pessoas na Cracolândia, trazê-las à Cristolândia, que nós possamos plantar mais igrejas no interior de São Paulo, que nós possamos, Deus, em nome de Jesus, alcançar muitos surdos lá na Ilha do Afuá, muitos sertanejos em todo o sertão brasileiro, várias comunidades ribeirinhas estão aguardando a visita do barco e a plantação, Senhor, do trabalho evangelístico, para que nós possamos alcançar, que o Senhor aumente também, Pai querido, o número de parceiros, para que nós possamos ir bem mais além. E nós te louvamos pela vida de cada um deles. Em nome de Jesus eu oro. Amém, Senhor. Amém. Sônia, vem cá. Sônia, traz essa sua amiga com você. Isso. Podem vir o casal. Sônia é nossa missionária. Já é um bocado de ano, né, Sônia? 24 anos plantando igrejas nesse Brasilzão, né? Eu tenho aprendido a cada dia, estou falando aprender, porque todo dia a gente aprende um pouquinho, a amar cada vez mais e respeitar Sônia. Sônia é uma mulher de Deus, irmãos. Sônia, quando a gente fala de Sônia ali na região de Campinas, Hortolândia, Piracicaba, Sônia é uma mulher de Deus que tem trabalhado de maneira incansável. Eu tenho respeito da junta, nosso, e da cidade de Piracicaba e da região ali ao entorno de Piracicaba. Porque tem sido uma mulher que planta igrejas, que trabalha na obra missionária incansavelmente. Levou um susto há poucos dias da saúde, né, Sônia? Mas Deus é bom. Deus é muito bom, tem livrado, né? Eu lembrei agora do hino, se Deus é por nós, quem nos vencerá, né? Temos por lutas passado, umas temíveis cruéis, mas o Senhor tem livrado dela os seus servos fiéis. Sônia tem sido uma guerreira na obra missionária. E ela vai falar aqui, e eu quero conversar, como é o nome da irmã? Irmã Margarete, são amigas, né, já de algum tempo, e eu quero pedir, irmã, que ore a Deus, né, abençoando a Sônia, para que Sônia possa, nessa manhã, ser um instrumento, mais uma vez, para a edificação desta igreja e para a honra e glória do Senhor Jesus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por esse momento tão gracioso na Tua presença, estar aqui junto à irmã Sônia.
que no momento que nós estávamos juntas, ela me ensinou muita coisa através da tua palavra. Eu agradeço ao Senhor pela vida dela, pela minha família, que crescemos, Senhor. E eu quero pedir que o Senhor esteja continuando abençoando a vida dela, nesses momentos, em todos os momentos da vida dela. E que ela possa estar recuperando a saúde dela, cuida dela, Senhor, em todos os momentos que ela necessitar. É uma alegria, Senhor, poder revê-lo ela novamente depois de tantos anos. Eu obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Graça e paz, amém? É uma alegria muito grande estar nessa manhã aqui, poder compartilhar um pouquinho de plantação de igreja em solo brasileiro, tá bom? E para mim é um prazer muito grande. Nós ouvimos um vídeo aí sobre o PAN, em nome da nossa família missionária da Junta de Missões Nacionais. Quero expressar aqui a nossa gratidão aos irmãos pelas ofertas enviadas para o nosso sustento, sustentando os projetos já existentes, os que estão aí florando, enviando novos obreiros para os campos missionários, novos desafios, e os irmãos são os nossos sustentadores, como nós já ouvimos, através da oração e da contribuição conosco lá no campo missionário. Então, a nossa gratidão, nosso muito obrigada pela campanha do ano de 2018 e por esta que os irmãos estão empenhados aí, vestir a camisa, minha razão de viver, multiplicar, que é a nossa campanha de 2019. A nossa oração é que essa igreja possa multiplicar também a sua oferta, que não seja o mesmo valor de 2018, mas que haja multiplicação de recursos na casa do Senhor e que os irmãos possam multiplicar a oferta missionária. Amém? Como o pastor já disse, o meu ministério é plantação de igreja. Nós já ouvimos um belíssimo testemunho da missionária Monize, né, o nosso ministério relevante da Cristolândia, e o meu é plantação de igreja. Deus me chamou para esse trabalho específico, que é a plantação de igreja. Eu me formei na Fabapar, em Curitiba. Não sou pastora, mas fiz bacharel em teologia em Curitiba, minha terra. Eu sou de lá, né, do Paraná. E me formei em capelania hospitalar também pela Unicamp, em Campinas. Sou capelão hospitalar também. E tenho ainda outros projetos de vida, como um deles também fazer a faculdade de Direito. Tenho nas veias o sangue policial. Na família nós tivemos policiais, então é uma área também que eu gosto, e o desejo de fazer a faculdade de Direito não é para ganhar dinheiro, não é nada disso, mas é para agir com compaixão e graça e abençoar vidas. Logo que eu me formei, eu fui trabalhei 4 anos e meio em Cuiabá, na coordenação do Departamento de Evangelismo e Missões da Convenção Batista Centro-América. Eu ficava no escritório, no final de semana, sexta, sábado, domingo, eu estava visitando nossos missionários no campo missionário. Eram 18 missionários sobre a minha coordenação. Eu viajava muito naqueles ônibus, junto com índios, né, dividindo banco com índios. O índio levava galinha, só não levava porco, levava de tudo no pau de arara. E eu viajei muito no estado de Mato Grosso. Ontem no carro, enquanto nós viajávamos, eu falava para o pastor Enoque, né, para as colegas missionárias, qualquer cidade do estado do Mato Grosso do Norte, se você falar, eu falo, já passei por lá. Mas um certo dia, naquele escritório, no ar-condicionado, nada contra, né? E louvamos a Deus, porque aqui em Bebedouro tem esse refrigério. Eu não gosto, não sou muito fã do calor, sou da terra do frio, mas um dia no ar-condicionado, pastor Eucreme, lá naquele escritório, aí eu, Deus, estava visitando os missionários, vendo a carência, e eu orei ao Senhor, Senhor, eu não quero ficar aqui não. E eu sei que o Senhor tem algo mais, além do ar-condicionado e dessa sala aconchegante. Além das viagens, olha os missionários, eu quero ir para o campo, diretamente para o campo. Aí Deus preparou, me apresentei à Junta de Missões Nacionais, e nós fomos para Serra Negra.
Foi o meu primeiro campo representando os batistas brasileiros, Serra Negra, a cidade de Serra Negra. E essa família que nós amamos tanto, a família Fátima e Cacá, que estão lá na cozinha, a Natália e Valdeci, Margarete, o trio pequenininho, que hoje já são homens grandes, casados, né? Um já vai casar, um já casou. A Natália, eu encontrei ela ali e o meu coração, essa manhã, foi de muita emoção em revê-los, chorei muito, né? E eu fazendo algumas perguntas, a Natália, não lembra, eu falei, não lembra mesmo, você era muito pequena, não lembra exatamente a idade, mas eu sei que os 3 meninos, Igor, Iago e Yuri, muito pequenininhos, e a Natália também bem pequenininha, não sei se ela tinha 3, 4 aninhos, mas nós tínhamos lá todo sábado clubinho infantil, e essas crianças foram alcançadas com o amor de Jesus. Mas Deus nos deu o privilégio, a honra de trabalhar com os seus pais também. A Fátima e o Cacá foram batizados no nosso tempo para a glória de Jesus. E eu estava lembrando, foi numa piscina, numa chácara onde nós fomos, pastor Mário Dório e o pastor José Bretones. E foi um dia muito festivo na vida da igreja. E quando nós encaramos o desafio de Serra Negra, já tinha um grupo de pessoas lá, e era a revitalização daquela igreja, e a junta fez o seguinte desafio, levando 3 missionárias para lá. A missionária Jaqueline, que coordena hoje a nível de Brasil, a evangelização discipuladora de criança na nossa sede, a missionária Helena de Moraes, que foi diretora no nosso Colégio Batista em Carolina, Maranhão, e a missionária Sônia. Fomos as 3 para lá. Aí eles nos desafiaram o seguinte, no período de 1 ano, evangelizar, discipular, preparar as pessoas, levar o batismo e organizar a Igreja Batista Memorial de Serra Negra. Já imaginou isso, pastor? Eu era muito magra de dar dó. Porque subir aquelas ladeiras de Serra Negra não era fácil. Era um trabalho intenso. Não tínhamos carro. O carro que nós compramos, a missionária Jaqueline e eu, e eles lembram, um Fiat Prêmio de 4 portas, elegante, de 4 portas. E, pastor Eucremo, um chequinho sem fundo. Não tinha dinheiro na conta. Mas foi um missionário arrojado lá e desafiou, né? Porque eles viram a nossa sangria, sobe e desce aquela serra de Serra Negra. Olha, Deus quer dar um carro para vocês. Vocês acreditem? A gente, né, balançou um pouquinho. Não temos dinheiro. Pode comprar. Levou a gente numa agência. A Jaqueline utilizava cheque, ela preencheu aquele cheque, a gente olhou, mas a gente não tem dinheiro não. Mas Deus nos honrou, nunca ficamos devendo nada daquele carro, e aquele carrinho foi assim tremendo. Aí depois na vida da igreja, né, Valdeci? A igreja sentiu a necessidade, porque nós tínhamos um grupo muito bom de crianças juniores, vamos comprar uma Kombi. E nós batizamos o nome da Kombi de Mimosa, né? E eu gosto de Kombi, viu, irmãos? Dirigir Kombi é comigo mesmo. Aí tivemos a Mimosa. Um dia eu fui fazer uma visita lá numa chácara, levar uma irmã com, acho que ela tinha 11 crianças, né? É isso mesmo, 11 filhos. O marido alcoólatra, e nós fomos lá para aquela chácara, eu fui levar. Aí eu fui sozinha, eu, a Mimosa e a irmã com a galera toda dela lá. Os filhotes naquela Kombi. Terminou o culto, fui levar. Lembra? A gente já tinha dito. Levar. Às vezes era o Valdeci, o motorista, eu, e tinha outro irmão lá, o Donizete. Era nós que pilotávamos a Mimosa. Aí fomos, aí eu fui. Eu e Mimosa levar a irmã e a filharada para casa. Irmãos, a irmã ficou lá bem na casinha dela. Cheguei lá, o marido alcoólatra, ele bebia muito. Deixei ela, as crianças, e dei a voltinha na chácara, vou voltar para Serra Negra, para a cidade, né? A Mimosa resolveu me deixar no meio do caminho, apagou tudo. Um breu, uma escuridão, não se via nada. Aí eu pensei, bom, Iotan, vão Mimosa, Mimosa nada. Vão Mimosa, Mimosa nada. Aí eu, bom, Mimosa, o negócio é o seguinte, vou dormir aqui. Até que alguém lá, que já estão em casa, alguém perceba que eu fiquei para cá, né? Que nós estamos aqui. Aí
a missionária Jaqueline percebeu que estava demorando muito tempo, estava passando, e acenou, acho que o Valdeci, outro irmão, vai lá socorrer a missionária, que está lá no meio da estrada, não sei aonde, no meio do mato, na escuridão com a mimosa, né? E a nossa mimosa, mas foi uma benção. Até que um dia, né, fizemos uma reunião lá do conselho, não dá mais, porque estava dando muito gasto. Enfim, essa é a minha história de plantação em Serra Negra, revitalização de igreja. Deus nos tirou de Serra Negra e nos enviou para São Pedro, a 30 quilômetros de Piracicaba, uma cidade também turística, não no grau de Serra Negra, mas nós fomos para lá. E lá em São Pedro não tinha nada, era um trabalho do zero mesmo, de casa em casa. O primeiro culto de adoração a Deus, inicial, a igreja em São Pedro, nasceu na sala da nossa casa. E novamente, casal, Valdeci e Margarete, estavam lá com os filhos, nos abençoando com a presença deles lá no nosso primeiro culto. E para a honra e glória do nosso Deus, que é o Senhor de missões, em São Pedro tem uma igreja linda, maravilhosa, com seu pastor, Daniel. Olha, amém, viu lá? Amém, uma igreja muito boa. Deus nos honrou na plantação, meu irmão, daquela igreja. Plantada a igreja organizada, e voltando Serra Negra, o desafio para a glória de Deus foi cumprido, o desafio que a junta nos propôs, organizamos a igreja, batizamos pessoas e ficamos, Jaqueline e eu, nós ficamos no período 2 anos e meio para 3 em Serra Negra. São Pedro, trabalho do zero, meu irmão. E hoje está lá o pastor Daniel, no novo local, não sei se o irmão viu, um novo local, e Deus tem abençoado a vida daquela igreja, do seu pastor. Aí depois fomos para Piracicaba, plantarmos outra igreja, plantamos para a glória de Jesus, a Igreja Batista no bairro Serra Verde, em Piracicaba. E concluída a organização, passamos, e hoje tem um pastor lá, pastor Paulo Belloni, que é o pastor daquela igreja. Aí lá em Piracicaba a dupla se dividiu. Deus mandou a Jaqueline para o Morro do Chapéu, para plantar outra igreja lá na Bahia, e a Jaqueline encontrou seu namorado, noivaram, casaram, o pastor Renê. Aí Deus traz eles de volta para o Rio de Janeiro, e eu continuei em Piracicaba. E para a glória do nosso Deus, plantamos a igreja do Serra Verde e outra igreja no bairro Paulista, em Piracicaba. Aí eu só vou pedir que a Nathalie que está lá, Nathalie, a foto aquela foto que está lá no PowerPoint da mensagem. Essa aqui é a igreja batista no bairro Paulista, em Piracicaba. O rapaz de camisa branca, o pastor Daniel Coelho, recém-formado. Esse era um dia festivo, a casa estava cheia. Era o dia da inauguração do nosso salão no local hoje onde nós estamos. E nós pagamos um aluguel lá de R$3.000. Não tem ainda o templo próprio. Mas esse é o pastor Daniel. Era o dia da organização, mas para a honra e glória do nosso Deus. Nos domingos à noite, a frequência nos cultos tem sido, ele tem dito para mim, de 75 a 80 pessoas se reunindo ali para adorar ao Senhor. E como essa igreja, ela já foi plantada e o meu ministério é plantação de igreja, ela tem seu pastor, eu não sou pastora, eu sou missionária, para a glória de Deus, e sou muito feliz por ser missionária, plantadora, né? Mas como disse a Monalise, se Deus nos trocar e mudar de ministério, para onde Ele nos enviar, iremos em obediência. Aí, como já tem seu pastor, e tem já toda lá equipe de música, diretoria, conselho, tem tudo. Então, agora eu estou encarando um novo campo. E ela não organizou ainda. A Igreja Batista Esperança não organizou. Nós queremos organizar agora, no final deste ano ainda. Então, a missionária permanece em Piracicaba. Mas eu já encarei outro desafio, que é uma revitalização de uma missão que já teve um pastor, passou por lá, e essa missão ela tem 8 anos. E Deus nos enviou para lá. Então, os irmãos vão assistir o vídeo desse novo desafio aonde eu estou nesse momento. Tenho ido e vindo.
te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mar, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica o pão da vida, minha razão de viver. Minha razão de viver é te conhecer, proclamar tua glória, alcançar meu povo. Eu quero ver os cativos libertos do mal, todos de joelhos, confessando a Cristo Senhor. Vem com teu reino e multiplica a água viva que me sacia. Vem com teu reino e multiplica. Eu quero concluir a minha fala e gostaria de refletir por alguns instantes apenas na palavra de Deus, deixar algo que Deus tem falado ao nosso coração nesse tempo, através da plantação de igreja, e pensando um pouquinho mais a respeito do nosso tema, da nossa campanha desse ano, Minha Razão de Viver, Multiplicar. Nós já ouvimos a voz de Deus na primeira parte nessa manhã, Deus movendo os nossos corações, Deus nos incomodando. Dificilmente, quando nós ouvimos a palavra de Deus, é difícil para o cristão não sentir nada. Eu senti, e eu creio que os irmãos também sentiram. Deus falando com você, falando comigo, é preciso fazer um pouco mais. E as imagens que nós acabamos de mostrar através desse pequeno e rápido vídeo para os irmãos, e o contar rapidamente daquilo que Deus tem feito na história da nossa vida, nesse período, já indo para 24 anos de casa, e eu sempre gosto de brincar com os juniores e adolescentes, e eles querem de toda forma descobrir a minha idade. Aí eu falo assim, a minha idade é aquela que você imagina. E aí um dia tentaram pegar os meus documentos para descobrir a minha idade. Então, eu estou deixando para os irmãos aqui, a minha idade é aquela que você imagina, tá bom? E eu passei na cidade de Franca e fui falar para os jovens lá, e eles me deram 33, 34. Aí eu tinha levado uma caixa de bombom, de guloseimas, aí eu dei para um dos meninos, olha, você me deu 33 anos, esse presente é para você. Aí todo mundo, né? Mas assim, a minha idade é o que você imagina. Mas assim, como disse o pastor Enoque, Deus tem sido, irmãos, muito gracioso com a minha vida. Porque é o segundo diagnóstico médico que eu tenho e que, assim, dá negativo de um tumor e o médico vira para mim, é benigno. Eu tirei um tumor do cérebro, quase um tamanho de uma laranja, um meningioma, e aí depois a conclusão da biópsia, é benigno. Aí, novamente, esses dias atrás, eu tive outro susto, né? Como diz o pastor Enoque. Aí, novamente, o médico, é benigno. Aí, oh Deus, o Senhor é muito bom, né? E esse eu estou no período de tratamento, apenas tomando medicação, não há necessidade de nenhuma cirurgia.
E Deus é bom demais. Mas Deus tem usado, e eu sempre estou dizendo o seguinte: Senhor, o Senhor é bom demais comigo. Então, o tempo que o Senhor tem para mim, aqui neste mundo, nessa terra, eu quero multiplicar discípulos para a tua glória. Eu quero ver pessoas descendo no batistério, sendo batizados em nome de Jesus. Eu quero ver vidas transformadas pelo poder da tua graça. Porque o Senhor é que transforma vidas. O Senhor é que muda vidas. Mas essa história e compartilhar isso, esse vídeo que os irmãos viram, os irmãos fazem parte dessa história. Os irmãos fazem parte desse milagre. E como disse o pastor e Munize, nós precisamos muito das orações dos irmãos. Porque o missionário também fica doente. O missionário também, algumas vezes, ele sente até vontade de tomar sorvete. Eu estou com uma vontade enorme agora de ir lá para a capital, e eu falava isso no carro, de comer virada paulista. Estou com água na boca, e eu vou ter que tirar uma segunda-feira para ir lá na capital. E eu disse, Bianca, falei Bianca e o pastor lá, e eles que moram na capital, que são mais chiques, eu estou no interior, eles que estão lá, né? Aí eu falei assim, qual é o dia? Só na segunda ou tem outro dia? A Bianca, né? Só na segunda. Mas daí, pastor, Deus é tão bom, né? É tão maravilhoso, Ele cuida. Não estou dizendo que missionário passa fome. Missionário passa fome não, irmãos. Olha o nosso físico, olha o nosso porte, né? Missionário não passa fome não, sabe por quê? Quando Deus nos chamou, Ele disse, me obedeça, as demais coisas eu vou fazer para você. E até um carrinho prêmio de 4 portas, bonitinho, eu nem lembro mais qual era a cor, porque eu estou ficando idosa, mas assim, com um chequinho que não tinha dinheiro, Deus nos honrou, nós não envergonhamos o nome de Deus, não ficou devendo nada daquele carro, e depois daquele Ele deu outro, deu outro e deu outro. O que Deus quer de mim e de você é obediência. O que Deus quer de mim e de você é multiplicar vidas. Vidas. Porque isso aqui, irmãos, vai ficar. A eternidade não, é para todos sempre. E é isso que eu quero refletir rapidamente com os irmãos. Nós já ouvimos a voz de Deus. Eu quero pincelar apenas alguns tópicos daquilo que nós preparamos, mas já foi falado sobre a oração. O poder da oração. E eu quero contar uma experiência. Está indo todos. Eu quero contar uma experiência vivida no campo missionário, nesse agora, em Vila Guedes, Hortolândia. Geralmente o missionário plantador, ele chega na comunidade, ele quer conhecer a comunidade. Em cidades pequenas, a gente consegue visitar, agendar com a secretária do prefeito, fazer uma visita ao prefeito. Levar uma Bíblia ao prefeito, que é o governo da cidade. Agora, cidades um pouquinho maiores é difícil, é complicado. Então, qual foi a estratégia que Deus colocou no meu coração em Vila Guedes, Hortolândia? É um bairro de Hortolândia. Saí visitando todos os vizinhos ali, aonde está a missão. A missão ali, o prédio é próprio, não paga aluguel. Louvado seja Deus, não paga aluguel. Mas Deus colocou essa estratégia no meu coração. Aí eu peguei uma plancheta, um bloco de anotações e fui de casa em casa visitando os vizinhos ali da missão. E Deus colocou no meu coração uma nova estratégia. Ao invés de bater lá na porta, você gostaria de conhecer o estudo bíblico, algo assim, mas falar, olha, eu sou a missionária tal, estou chegando aqui tem um grupo, um povo de Deus que se reúne, aqui são vizinhos, nós somos seus vizinhos, e eu estou aqui para perguntar a você, né, você tem algum pedido de oração? Irmãos, a oração é tão importante que ninguém rejeita a oração. Ninguém vai rejeitar a oração. As pessoas vão mencionar para você. E teve uma mulher que ela começou a falar tanto e o meu bloquinho foi enchendo, né? Aí ela, a minha família é numerosa, eu posso falar o nome de todo mundo? Eu falei, com certeza. Logo mais nós teremos uma reunião de oração, um encontro de oração na missão, e nós vamos orar pela sua família, um a um. Aí tinha hora que ela tinha vergonha, e eu, não, pode falar. E ela foi falando. Era a filha que estava dando trabalho,
era a questão do desemprego, e foi falando, era a saúde, e ela enumerou vários motivos de oração. E quando alguém abre o coração pedindo oração, o que nós devemos de fazer? Orar. Orar. Eu não gosto daqueles tapinhas lá no final do culto, lá na porta, e que a gente vai lá clamando, ora por mim, eu estou precisando. Alguém bate assim, pode deixar que eu vou orar. E às vezes a pessoa não ora nada. Ela só falou ali, ela não orou. E Deus tem me educado assim. Se você falar para alguém e se oferecer para orar, minha filha, quando você chegar em casa, você vai dobrar o joelho e vai orar por ela. Aí sabe o que eu fiz no culto lá na missão? Irmãos, nome tal, nós dividimos em grupos, em duplas, em trios, crianças também, e nós oramos por todos os vizinhos ali ao redor da missão. A missionária saiu de porta em porta. Eles estavam desejosos que alguém orasse por eles. Agora, teve um caso inusitado lá em Piracicaba, e eu usei a mesma estratégia. Aí, numa casa, a menininha disse o seguinte: eu queria que você orasse pelo meu cachorrinho Bob. Eu gosto tanto dele, mas ele está doente. Aí a mulher, a mãe daquela criança, olhou assim para mim com estranheza, né? Aí eu falei, Carol, eu vou orar pelo Bob. Posso orar agora? Aí eu, querido Deus, obrigada porque o Senhor criou todas as coisas, inclusive os animaizinhos. E como eu amo o cachorro, Senhor. Eles são importantes para nós. Abençoa. Cura esse cachorrinho, porque ele é muito importante para a Carol. O Senhor pode fazer, porque foi o Senhor que criou. E ele precisa dos cuidados do Senhor. Em nome de Jesus, amém. A menina estava com um sorriso enorme. A Carol. Irmãos, e para a glória de Deus, o Bob, ele está ótimo. E eu chego lá, o Bob, hau, 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 hau. Eu, Bob! Você não vai rejeitar uma oração? Deus não rejeita a oração, não, irmãos. Nem mesmo pelo Bob. O Fred, que a gente teve um Fred. Nem pelo Fred, nem por ninguém. Se Deus ouve uma oração que a gente pede para um animalzinho que vai deixar uma criança feliz, que ela não vai mais ter febre, ela não vai ter preocupação, imagina por uma vida, por um ser humano, em que Jesus morreu naquela cruz, por conta das nossas vidas, de um ser humano. Então, a oração é importante. Discípulos. Nós temos que fazer discípulos, irmãos. Você já imaginou se cada um de nós aqui, nós pudéssemos ver isso na prática? Discipular pessoas, evangelizar e trazer pessoas para o reino de Deus? As galerias das nossas igrejas estariam tomadas de pessoas, se cada um fizesse um. Discípulos é a proclamação do evangelho. A responsabilidade, o ID, que não compete apenas aos missionários, mas a todos nós, como nós já ouvimos. Deus falando conosco. A responsabilidade é minha, mas é tua. Nós fomos chamados para um tempo integral. Mas esse chamado é para todos. Fazer discípulos. Próximo. Igreja são pessoas. Igreja não é estrutura. Essa estrutura física, esse prédio lindo, maravilhoso, mas igreja são vidas. E vidas é mais importante para Deus do que coisas, porque coisas vão ficar aqui. Eu nunca vi, nem os irmãos viram, nenhum defunto, a gente acompanhar um sepultamento com 2 caixões. Um da riqueza, dos bens pessoais daquela pessoa falecida, e nem o corpo dela, só vai o corpo. As coisas vão ficar, e elas ficarão aqui. Igrejas são pessoas. E Deus, Senhor de missões, está interessado em vidas e não em coisas. E não em coisas. Próximo. Bem rapidinho. A liderança, nós, missionários, plantadores de igreja,
nós formamos líderes, porque o missionário vai embora, então o trabalho tem que continuar. E o nosso desafio agora é que os pastores, que os missionários dos nossos campos, aonde nós estamos plantando, que os futuros pastores, futuros missionários sejam dali. O missionário vai embora e dali, daquela missão, daquela igreja, surja o seu pastor, o seu missionário, para dar continuidade ao crescimento daquela igreja. Então, um grande desafio, a formação de líderes, de liderança, para quando o pastor ou o missionário sair, aquela igreja não morra, não se feche, mas ela tem a sua continuidade e a sua multiplicação. E eu tenho aprendido também nesse tempo que crianças também são líderes. A Bianca está lá fazendo um lindíssimo trabalho, eu tenho certeza, com as crianças aqui da igreja. Mas essa é a nossa visão. Nós acreditamos que crianças também lideram crianças, e criança pode ser líder. E lideram muitas vezes e são melhores líderes do que nós. Próximo. Compaixão e graça, irmãos. Compaixão e graça, os irmãos viram uma foto lá, distribuição de alimentos, de roupa. Mas compaixão e graça não se resume apenas nisso. Às vezes, quando se fala em compaixão e graça, a gente já pensa, né? Vou doar roupas usadas, vou entregar uma cesta básica, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas é o que a Cristolândia vive hoje. Uma profissional que vai doar um dia da sua vida para abençoar outras vidas. Isso é compaixão e graça. E compaixão e graça tem que estar enraizado no nosso coração. Nós temos que ter o mesmo sentimento de Cristo Jesus lá naquele deserto, cercado por uma grande multidão. Jesus olhou e uma grande multidão cercava ele. Os discípulos chegaram: Senhor, olha, no deserto aqui, olha, despeça, manda embora essa turma aí, porque aqui nós não temos que dar de comer a eles. Aí o que Jesus disse? Vocês é que vão dar de comer, vá e procure, vocês vão trabalhar. Compaixão e graça é olharmos para o deserto e perceber e sentir a necessidade do outro, sofrer com o outro. E você que é profissional, eu disse que o meu sonho ainda é cursar direito, não é para ganhar dinheiro não, irmãos. É para orientar os nossos irmãos em Cristo. É orientar aqueles que precisam de uma orientação judicial. Aquele que está perdido, não sabe, o que eu vou fazer? Olha a situação que eu fui pega, para onde eu vou? Ter alguém que exerça compaixão e graça, estenda a mão, que não cobre nada. E diga, eu vou te abençoar. Eu tenho uma colega dentista em Piracicaba, e eu disse para ela, você já pensou em parar um dia do seu consultório e abençoar vidas sem cobrar nada? Ela falou, sabe que eu nunca tinha pensado nisso? Eu falei, então faça. Não cobre nada. Abençoa vidas, nem que for para fazer uma análise ali da condição bucal da pessoa, dentária, como que está, mas abençoa vidas. Então, irmãos, nas nossas igrejas nós temos médicos, nós temos advogados, nós temos professores, aula de reforço para a nossa meninada. Eu dou aula de reforço para abençoar a meninada. Isso é compaixão e graça. Ajude o outro. Às vezes o seu dom não é de ir de casa em casa, mas o seu dom é de compaixão e graça. Exerça, coloca aquilo que Deus deu gratuitamente para você, os seus dons e talentos, e abençoa a vida. Deus quer isso, irmãos. E multiplicar vidas é nós termos o sentimento de Cristo Jesus, sentimento de compaixão e graça. E você pode fazer, não custa nada. Abra o seu escritório para abençoar alguém e dar orientação para essa pessoa que precisa. E você que é professor, tira um dia, ou meio-dia, dê uma aula de reforço para uma criança que está com dificuldade escolar. Isso é compaixão e graça, irmãos. Quando nós falamos em missões, a gente só pensa em cifras, em dinheiro, ou que Deus está chamando a gente para ir de porta em porta no sol de 36 graus na cidade de Bebedouro. Deus está falando para você, leve alguém lá no seu consultório. Você que é clínico geral,
Abençoa uma vida, não cobra nada. Não custa nada para você e Deus vai multiplicar para você. Atenda gratuitamente, exerça compaixão e graça. E a hora que a pessoa perguntar para você, doutor, quanto que foi? Deus te abençoe. Vá em paz. Isso é compaixão e graça, irmãos. É simples fazer. Pastor, é simples demais. E nós, como igreja, irmãos, não estamos fazendo nada. A gente não faz nada. Próximo e último. O relacionamento discipulador. Como isso é bom. Eu tenho um relacionamento discipulador, eu acompanho uma moça lá na Espanha. Ela foi vítima de uma violência sexual. Brasileira, foi trabalhar lá. E eu acompanho ela. Via Zap. Olha só, o WhatsApp não é só para conversas, às vezes até banais. Mas se você tem esse recurso, você pode abençoar uma vida do outro lado do oceano. Relacionamento discipulador, nós chamamos e aprendemos que é vida na vida. É eu cuidar de você, não é exercer a psicologia, não. Isso é só para quem são os profissionais da área. Mas é vida na vida, é cuidado, é ouvido, é dar atenção, é dar um abraço, é orar com a pessoa. E essa moça já tem um bom tempo que eu acompanho. Tem sido abençoador na vida dela. De longe, mas orar por ela, ouvir as suas dores. E Deus tem colocado outras vidas no meu caminho, nesse período da minha vida de ministério, lá em Piracicaba e Vila Guedes também. Vida na vida. Relacionamento discipulador é cuidado. E as pessoas querem ser cuidadas, irmãos. Porque as pessoas estão carentes de cuidados, de oração, de ministração da palavra de Deus. Nos enganamos em pensar que pelo mundo, né? A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E às vezes nós ocultamos as verdades da palavra de Deus. Já ouvi pessoa falar, eu não vou falar da palavra como ela é, porque vai magoar. Aí eu respondi para aquele irmão, ao contrário. Aquela pessoa já está cansada de ouvir mentiras e coisas erradas aí fora. É a palavra de Deus que vai tratar. É a palavra de Deus que vai curar. É a palavra de Deus que vai libertar, que vai dar uma nova vida. Fale a palavra como ela é. E quem faz a obra é o Espírito Santo de Deus. As vidas precisam ser tratadas e através do relacionamento discipulador. Todos nós temos alguém que nós conhecemos, amigos de faculdade, escola de trabalho, alguém que não conhece o amor de Deus. E que Deus tem colocado diante de nós para exercermos um ministério de relacionamento discipulador. E volta a falar, quem não é psicólogo não vai querer dar um de psicólogo. Mas é vida na vida, é cuidado. E assim tem sido, então, o nosso trabalho de plantação de igreja, para a honra e glória do nosso Deus, tentando trabalhar todos esses temas aí, dentro da visão de que a nossa razão de viver aqui nesse mundo é multiplicar para a honra e glória de Deus. Porque nós estamos trabalhando para conduzir e levar pessoas à eternidade, à morada eterna, onde um dia todos nós estaremos com Cristo Jesus. Pastor Fernando, logo que ele assumiu a nossa agência missionária, a Junta de Missões Nacionais, ele fez convocação. Há várias etapas, convocando alguns nós, missionários. Ele queria nos conhecer pessoalmente quando ele chegou na nossa agência. Nos levou para o Rio de Janeiro e eu nunca vou esquecer de algo tão importante que ele nos falou naquele dia. Ele falou, missionários, o ministério de vocês, a profissão de vocês, o dom de vocês, aquilo que vocês estão exercendo. E naquela época, acho que o presidente era o
Lula Inácio da Silva, e ele disse: é mais importante do que o presidente. Aí eu, nossa, mais importante? Aí ele virou para nós e disse o seguinte: sabe por quê? O que o presidente atual está fazendo vai ficar por aqui, vai morrer por aqui. Mas o que vocês estão fazendo lá nos seus campos está contando na eternidade. Irmãos, é isto. Nós estamos aqui de passagem. Eu não sei quanto tempo Deus tem para mim, mas eu quero deixar frutos para o reino dele aqui. Não apenas Margarete, Valdeci, os filhos, a Fátima, o Cacá, não apenas eles, a Natália, mas outros e outros, enquanto Deus me der fôlego de vida aqui nesse mundo, nessa terra, eu quero multiplicar para a glória de Deus. Porque são vidas para a eternidade. Mas tem uma coisa, eu não quero ir para o céu sozinha. Você quer ir sozinha? Você quer ir sozinho? Seria muito egoísmo da nossa parte. Eu quero os meus sobrinhos. Eu quero as minhas irmãs. Eu quero os meus cunhados. Eu quero meus amigos lá na eternidade comigo. Amém? Que Deus abençoe. Obrigada, irmãos, pela oportunidade. Como o pastor Enoque falou, não se preocupe. E tem um relógio lá na minha frente me mirando, porque o almoço é aqui. Então nós ultrapassamos. Que Deus abençoe. Muito obrigada, irmãos.